Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e eu quero falar hoje rapidamente sobre dois documentários que ganharam hoje, dia 3 de dezembro, dois prêmios importantes na primeira premiação importante dessa temporada de prêmios em Hollywood, que são os documentários da Central Park 5, que ganhou o prêmio de melhor documentário do New York Film Critics Circle, como o próprio nome indica, a Associação de Críticos de Cinema de Nova York, e o How to Survive a Plague, Como Sobreviver a uma Praga, que foi o primeiro documentário a ganhar o prêmio de melhor filme de estreia. O Central Park 5 conta a história de 5 jovens que foram, em 89, se eu não me engano, 88, 89, foram acusados de espancar e estuprar uma jovem no Central Park em Nova York. E que foi um crime que, numa época em que Nova York já estava dominada pelo crime, foi um crime que meio que ultrapassou uma barreira pelos motivos óbvios. Uma mulher branca de classe alta, ela era uma banqueira, se eu não me engano, ela foi estuprada, quer dizer, de acordo com a acusação, por não só estuprada, uma mulher jovem branca, mas estuprada por 5 jovens negros e pobres. O que é curioso, porque o próprio documentário mostra que na mesma época uma jovem negra tinha sido estuprada e atirada de cima de um telhado, e uma morte, uma violência sexual que não incomodou ninguém porque era de uma mulher negra, mas da mulher branca acabou chamando a atenção de todo mundo. Seja como for, esses 5 jovens foram presos, acabaram confessando o crime e foram julgados e foram para a cadeia, e permaneceram anos e anos na cadeia. E o filme conta justamente a história, como vocês já podem ver só de ver a sinopse, que eles eram inocentes. Foram confissões arrancadas à base, não de tortura física, mas de uma tortura obviamente psicológica, que eles ficaram, muitas vezes chegaram a ficar 30 horas sob interrogatório. E o filme busca então recriar ou recontar como um absurdo legal desse pode ser possível. E a motivação obviamente racial da condenação desses 5 jovens. O filme ele é contado principalmente a partir do depoimento dos 5 rapazes, agora adultos, na faixa dos 36, 37 anos. Um deles só que se recusou a aparecer em câmera, mas a voz dele é ouvida, ele aceitou dar depoimento. E o trabalho de pesquisa de imagens, possivelmente porque o processo é aberto para esse tipo agora já é aberto para esse tipo de consulta, é impressionante, porque a gente vê vídeos dos jovens sendo interrogados, a gente vê claramente as contradições incríveis entre os depoimentos de entre os 5, um dizendo que o outro atacou primeiro, contradição em relação à arma que foi utilizada, contradição em relação ao que a moça estava usando, aonde foi o crime, contradições factuais óbvias, mostrando que eles estavam, na verdade, até cometendo outro crime, mas do outro lado do parque naquela hora, e nada disso importou para a polícia. E o que é mais assustador é que o filme mostra que os promotores, os policiais, sabiam que provavelmente aqueles jovens eram inocentes, mas foram adiante com as acusações porque, do ponto de vista de mídia, era importante que uma condenação rápida, uma prisão rápida, uma condenação rápida fosse feita. Então, nesse sentido, o filme é um filme realmente revoltante. É claro que ele não tem a urgência, por exemplo, da trilogia Paradise Lost, que contava a história dos West Memphis 3, os 3 jovens que foram acusados de um crime também no início da década de 90, de terem matado 3 crianças, e que agora até ganhou outro documentário, West of Memphis, mas enfim, um documentário redundante, porque a trilogia original já contava a história toda, e a trilogia original do Paradise Lost foi feita durante as investigações. Então isso conta a história em retrospecto, quer dizer, eles estão livres desde 2001, 2002, não deixa de ser menos absurda a história, porque um deles chegou a ficar 13 anos na cadeia, mas é um filme que, apesar de faltar, como eu falei, essa urgência do Paradise Lost, ele reconta muito bem, de maneira até revoltante, essa história, mostrando inclusive a cumplicidade da imprensa e a negativa dos jornalistas de inclusive assumirem o erro mesmo depois do verdadeiro criminoso ter confessado. Então, enfim, é um filme burocrático do ponto de vista estrutural, porque basicamente são cabeças falantes, os 5 jovens, usando fotos, imagens de arquivo, mas é um filme importante até por resgatar uma história, porque, como um dos próprios entrevistados diz, a culpa, a prisão e o julgamento teve um destaque absurdo na imprensa norte-americana, mas a notícia da inocência dos 5
claro, como sempre, não teve tanto destaque. Então Central Park 5 é um filme, é um documentário importante, não é um grande filme, mas é um documentário relevante. Já o outro filme, How to Survive a Plague, que ganhou o prêmio de melhor filme de estreia, é um filme que ele divide muitas imagens de arquivo, muitos entrevistados e conta boa parte da história, que um outro documentário que eu vi no Festival do Rio, United in Anger, The Story of ACT UP, que é a história da ONG, da organização ativista ACT UP, que também no final da década de 80 e início da década de 90 lutou pelos direitos dos pacientes de AIDS, e o que acaba, obviamente, coincidindo muito com os direitos de homossexuais, né, de gays e lésbicas. É um filme muito mais eficiente que o ACT UP, porque o ACT UP ele se concentrava muito na história da organização, e o lado pessoal da história era esquecido. Esse não, esse se concentra muito nos personagens, nos principais ativistas, Peter Staley, Bob Rafsky, Mark Harrington e Anne Northrop e vários outros que foram tão importantes para a luta, não só da descriminalização do ponto de vista, né, de preconceito que os pacientes de AIDS sofriam, mas da luta mesmo para que as organizações de saúde dos Estados Unidos fizessem a pesquisa avançar. O filme ele é beneficiado pela mesma coisa que beneficiava o ACT UP, que é o fato do próprio ACT UP ter um plano de mídia tão bom, de saber manipular a mídia, manipular não, usar a mídia ao seu favor. Então eles registravam tudo que eles faziam em vídeo, e muitas dessas imagens de arquivo são utilizadas pelo filme. Então a gente vê aqueles ativistas jovens lutando, doentes, com o corpo cheio de sarcoma de Kaposi, ou Kaposi, enfim, depende da pronúncia, e vítimas de outras doenças, outras infecções oportunistas, e ainda assim lutando, indo às ruas, invadindo prédios em ocupações pacíficas, mas para protestar, e mostrando a preguiça ou a falta de vontade de governantes da época, como por exemplo, não só o Reagan, que custa admitir o problema da AIDS, que é uma epidemia, como Bush, pai, que durante o auge da epidemia preferia ficar jogando golfe e dizendo, o que é absurdo quando a gente pensa hoje, como é que a história avança, e como eu falo sempre, quem é contra os direitos de homossexuais está na contramão da história e vai acabar se envergonhando eventualmente. Mas ele dizendo, por exemplo, que a AIDS era a única doença que tinha características comportamentais, que se você não quisesse ficar doente, você era só se mudar seu comportamento. Ele diz isso num debate presidencial da sua reeleição, que ele viria perder para o Clinton. Então é um filme extremamente impactante, justamente por mostrar, por retratar a luta dessas pessoas, mostrando obviamente como não só eles tinham que lutar para que as pesquisas acontecessem de maneira mais rápida, que as verbas fossem liberadas, para lutar pela queda do preço dos medicamentos. O AZT, quando foi lançado inicialmente, o tratamento ficava em $10 mil o ano por paciente, mas também tendo que lutar contra preconceito e contra, obviamente, como sempre, a religião é na contramão, como o cardeal, o bispo de Nova York, dizendo, condenando a divulgação de que usar camisinha era algo eficiente para prevenir a doença, dizendo que não só não era eficiente para prevenir a doença, como ainda era imoral. E aí o ACT UP faz um manifesto que é maravilhoso, que eles vão na Catedral de Nova York e eles deitam nos corredores em frente ao átrio, quando o bispo está discursando, numa manifestação extremamente emocionante. E entre outras manifestações, quando por exemplo eles pegam as cinzas, milhares de parentes e maridos e esposas de pessoas que morreram de AIDS e levam as cinzas e jogam no gramado da Casa Branca, que é um desprendimento quando você para pensar, quer dizer, você jogando os restos mortais, as cinzas das pessoas que você ama no gramado da Casa Branca, como um protesto ao mesmo tempo tão eficaz, tão brutal e tão bonito. Aliás, o filme é profundamente emocionante, justamente por tornar tão pessoal a história. Um deles, por exemplo, Bob Rafsky, que era casado, e no filme, nas imagens de arquivo, ele diz que apesar dele ter se assumido como gay aos 40 anos, já tinha uma filhinha de 5, 6, a ex-esposa ainda foi o grande amor da sua vida, e permanece amigos mesmo depois que ele sai do armário, mantém um relacionamento gay, contrai AIDS, se torna ativista, e a gente vai vendo esse cara sendo consumido pela doença e amparado pela família, pela filhinha, pela ex-esposa.
e num exemplo lindo de desprendimento, porque ele sabia que a luta dele não iria beneficiá-lo, ele não iria se beneficiar de um tratamento em vida, ele iria morrer antes de um tratamento se tornar possível. Então é um filme profundamente emocionante, justamente pelos aspectos pessoais. A história do ACT UP é muito bonita e dessas pessoas. Então é um filme impactante, relevante politicamente, muito, muito bonito. How to Survive a Plague. Eu ficaria muito feliz se ele especialmente fosse indicado ao Oscar e tivesse boas chances. Então é isso. Assistam quando tiver a oportunidade, How to Survive a Plague e também o Central Park 5. Um grande abraço, bons filmes.